Consegui olhar para as pessoas ao meu redor e me colocar em seus lugares. Verifiquei que o mundo não girava em torno do meu umbigo, dos meus problemas, e que eu não era o único a ter desafios na vida. Aliás, conheci inúmeros pacientes com desafios bem maiores do que os meus, mas que mostravam força e perseverança em superá-los. Assim, compreendi que de uma forma ou de outra é sempre possível encontrar solução ou soluções para toda e qualquer lição que a vida nos apresente. Desta maneira comecei a transbordar gratidão pela vida. Gratidão por estar vivo. Gratidão por minha vida. Gratidão pela minha saúde. Gratidão por ter tido a oportunidade de estudar a medicina que eu tanto amava. Gratidão pelo meu pai. Sim. Comecei a perceber o lado humano dele. Entendi que seu comportamento truculento era fruto de suas próprias inseguranças. Quanto mais alguém se coloca na defensiva de tudo e todos, mais se percebe quanto essa pessoa se sente inferior a tudo e todos. Pessoas equilibradas e em paz consigo mesmas agem de maneira suave. Vejamos o exemplo do Mestre Jesus, que é puro amor. Ele demonstrou com seu modo de ser um perfeito equilíbrio em Deus. O vazio que eu senti em meu coração preencheu-se completamente do amor de Deus ao me doar. Comecei a pensar muito nas palavras de Jesus, quais sejam amar ao próximo como a ti mesmo. E percebi que o amor ensinado por Jesus significa reconhecer em todos os seres humanos espíritos irmãos e irmãs em evolução espiritual, e desejar ao próximo, sem uma única exceção, o que para nós desejamos: a paz interior, a felicidade e a serenidade absolutas. Ao nos doarmos ao próximo, nosso coração se inunda de amor universal e o vazio simplesmente desaparece. Portanto, caso o amigo leitor e a amiga leitora sintam algum vazio no coração, preencha-o com o amor de Deus. É possível que alguém ao seu lado, neste momento, esteja precisando de um sorriso, de uma palavra amiga e encorajadora, ou que você simplesmente ouça essa pessoa. Faça isso e perceba que o vazio do seu coração se preenche de amor. E a consequência de tudo isso foi que, com o passar do tempo, deixei de acreditar que eu não servia para nada. Compreendi que eu sou útil e pensar que eu não passava de mim nada era fruto de um sentimento egoísta de não olhar o irmão e a irmã que estavam ao meu lado. A partir daí passei a agradecer a minha vida todos os dias, em todos os momentos. Transformei sentimentos derrotistas em sentimentos de gratidão pela vida. E 2 meses se passaram. A Mariana não falava mais em ir embora para a Europa e eu não me atrevia a perguntar, pois não queria ouvir isso dela de jeito nenhum. Ela continuava a trabalhar no hospital e eu ficava muito feliz quando éramos designados para fazer plantões juntos. Isso porque nessas noites, quando o movimento no hospital desacelerava, tínhamos a oportunidade de sentar na beirada do lago e admirar o céu, às vezes coalhado de estrelas e outras com a lua cheia a nos inundar com sua maravilhosa luz prateada. Numa dessas noites olhei a Mariana e senti um aperto no peito, como se algo estivesse para acontecer que mudaria completamente o rumo de nossas vidas. Espontaneamente, desta vez, eu tomei a iniciativa de pegar em uma das suas mãos e senti uma grande emoção. Meu coração disparou. Olhamos dentro de nossos olhos e percebi que a amava. Beijamo-nos e silenciosos olhamos o céu. Não havia palavras a serem ditas naquele momento. Até que senti que era hora de eu retomar a minha vida, fora dos muros do hospital. E escutei batidas muito fortes no portão de entrada do abençoado local em que eu me encontrava. Capítulo 12. Olhar a vida de frente, e vivenciá-la com coragem. Vamos até o portão. Há alguém desesperado para entrar aqui, falei a Mariana. Leopoldo, não há necessidade de você se arriscar. E se forem os homens do seu pai atrás de você? Por favor, aguarde um instante que eu vou verificar, falou a Mariana. Mas eu segui à sua frente.
Não me esconderia mais da vida nem tampouco de ninguém. E nos deparamos com a Bastiana. Ah! Que felicidade revela! Quanta saudade! Abraçamo-nos emocionados. Nem acredito que tô vendo meu menino forte e corado. Que bênção de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Ó, cê tá curado, meu fio. Que felicidade! Que presente de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Ó, cê e a doutora Mariana tão com cara de amor um pelo outro. Que felicidade! Ó, cê se ama. Que beleza! Que benção! Eu sabia que isso ia dar em casamento. E a Bastiana ficou séria. Meu filho, eu tive que vir aqui. Os homens do vosso pai prenderam o Raimundo e o Joaquim e levaram eles pra delegacia. Ele está julgado na cela imunda faz um monte de dia. Nós não sabe o que fazer. Tamo preocupado. Eles vai acabar sendo morto. A Glória tá desesperada. Eu não sei com quem falar. Foi por isso que eu vim aqui. Talvez vocês tenham alguma ideia. Nós precisa fazer alguma coisa. Vosso pai diz que o Raimundo com o Joaquim que te tira daquele lugar dos infernos, o sanatório, que você quase morreu. E vosso pai já avisou que vai acabar com a Glória também logo, mas eu também vou responder por ter escondido você. Claro, que ele desconfia de eu, meu filho. Logo eu também vou ser presa. Eu sei o que fazer, Bastiana. Vou pegar alguns pertences. Agradecer e despedir-me dos meus grandes amigos deste hospital e vamos até a delegacia. Falei resoluto e muito firme em minha decisão. O menino ficou maluco. Se você vai pra delegacia, eles prendem você. Então que assim seja, Bastiana. Não vou deixar dois inocentes presos. Sei o que estou fazendo e não temos tempo a perder. Falei e pedi com toda a força do meu coração a Deus que eu fosse intuído para proceder da melhor forma que eu pudesse. E agora? O Leopoldo será preso, falou o Lupicínio, preocupado com os acontecimentos, os quais ele acompanhava do plano espiritual com os irmãos Lucinda e Belchior para fins de aprendizado e terapêutico. Lupicínio, por favor, continue orando e enviando luz para o nosso irmão Leopoldo e os seus amigos de jornada, disse a Lucinda com amor. Energias de preocupação sempre atrapalham e desestabilizam. Confie na providência divina. Observe que, neste momento, o Leopoldo toma decisões importantes para superar os inúmeros desafios a que se propôs superar nesta encarnação, entre os quais, o medo de viver, acreditar em sua força interior e desenvolver a compaixão, ou seja, aceitar o outro como ele é. Veja Lupicínio, e desta vez falou o Belchior, que ao agir com decisões baseadas nas leis de Deus, de amor e caridade, o Leopoldo abre-se para receber e se inunda cada vez mais na luz de Deus. Verifique que esse seu firme proceder formou uma barreira de luz energética contra Eugênia que não desistiu, ainda, de tentar prejudicá-lo. E eu me despedi da família Schmidt com profundo agradecimento. Deixei muitos abraços para toda a equipe, uma vez que não pude me despedir pessoalmente de todos devido à alta hora da madrugada. E a Mariana logo apareceu com sua pequena mala a dizer que iria comigo e com a Bastiana. Mariana, a situação por lá é muito perigosa para você. Meu pai vai acusá-la de cúmplice em me tirar do sanatório. Você será presa e a briga dos nossos pais provavelmente aumentará ainda mais. É o momento de seguir a vida. Não quero e não vou mais me esconder atrás dos muros deste hospital. Vamos em frente. E assim foi. Nós três tomamos o trem. A viagem transcorreu sem quaisquer problemas e finalmente chegamos ao nosso destino. Respirei fundo. Pedi novamente a proteção de Deus,
dos anjos e segui acompanhado das duas corajosas mulheres que eu mais amava na vida, a passos firmes em direção à delegacia. Bom dia, cumprimentei calmamente o delegado que ao ver-me, pulou da cadeira tamanho susto. Doutor Leopoldo. Estamos trabalhando para localizá-lo vivo ou morto há tempos, conseguiu gaguejar o delegado Queiroz. O coronel Jerônimo enlouqueceu ainda mais depois do seu sumiço. Pois bem. Aqui estou para dizer que há 2 inocentes presos nesta delegacia, o Raimundo e o enfermeiro Joaquim. Eu fugi do sanatório. A responsabilidade é minha. Portanto, esteja à disposição para me prender, falei resoluto. Sem dar atenção ao que eu havia dito, o delegado ordenou a um de seus guardas que fosse avisar o meu pai sobre a minha presença na delegacia. E ordenou a outro guarda, por ordens do meu pai, que assim que me visse prendesse a mim e quem quer que estivesse comigo que seriam acusados de cúmplices da minha fuga do sanatório. Pensei que o delegado aqui fosse o senhor e não o meu pai, falei. Doutor Leopoldo, eu sou o delegado, disse envergonhado, mas quem manda é a lei por aqui é o seu pai e o senhor sabe disso. É. Enquanto ninguém tomar atitudes para mudar essa situação, ele vai continuar a fazer o que bem entender com a vida de todos. Mas quem sou eu para tentar algo contra o vosso pai? Eu tenho família e filhos para criar. Ao que parece, a maioria das pessoas pensa como o senhor e as coisas continuam do mesmo modo. Sei que o senhor não é louco. Mas infelizmente não posso fazer nada. Guarda, prenda estes 3, falou o delegado muito envergonhado de sua atitude sem ter coragem de olhar nos olhos de nós 3. E eu fui levado para a cela em que se encontravam o Raimundo e o Joaquim. A Mariana e a Bastiana foram colocadas na cela ao lado da nossa. Como é que pegaram o senhor? Perguntou Joaquim assustado ao ver-me. Acreditei que estivesse bem escondido. Mas olha só. Recuperou-se completamente. Que maravilha! Achei que o senhor não fosse conseguir sobreviver. Vejo um milagre à minha frente. Ninguém me pegou. Vim aqui por livre e espontânea vontade. A Bastiana avisou da prisão de vocês e eu não pude ficar parado. Vocês arriscaram suas vidas para me salvar e agora é a minha vez. Aqui dentro o senhor não vai resolver nada, disse o Raimundo preocupado. Ainda não sei de que forma. Mas toda essa situação será resolvida de um modo ou de outro, falei. E demos as nossas mãos e fizemos uma linda oração. Até que pouco tempo depois ouvimos uma gritaria do lado de fora da delegacia. Reconheci a voz do meu pai que se aproximou das 2 celas e colocou-se em frente à grade daquela em que eu me encontrava. Olhei nos seus olhos sem qualquer resquício de medo. Senti piedade daquele homem completamente perturbado psiquicamente e pedi o auxílio de Deus. Porco miserável. Está vivo? Era para você estar morto. Aberração. Como é que continua vivo depois de levar tantos choques naquele sanatório? Isso é culpa desses desgraçados que te tiraram do lugar de onde você só deveria ter saído direto para o cemitério. E o meu pai apontou o dedo para o Raimundo e o Joaquim e não vira devido ao seu estado alterado a Mariana e a Bastiana presas na cela ao lado da minha. Seus xingamentos e palavras ofensivas não mais me afetaram. Continuei a fitá-lo e disse calmamente que eu procuraria um advogado para, com os laudos do casal de médicos Schmidt, eu provar que não eu padecia de qualquer doença mental. Essa agora. Você não prova nada. Imbecil. Quem manda nesta espelunca de cidade sou eu. Você sabe disso, gritou meu pai. Não é bem assim, coronel. As coisas vão mudar, falei. E somente, então, meu pai se deu conta de que a Bastiana e a Mariana também estavam presas. Ah, Bastiana. Você está no lugar em que sempre deveria ter ficado, ou seja,
enjaulada como um bicho que você é. E quanto a você, Mariana, não passa de uma rameira vagabunda. Só pode mesmo ser filha daquele mundo invejoso do Aguiar para estar metida nesta sujeira toda. Não ouse dirigir nenhuma palavra em minha filha, desgraçado. Retrate-se. Caso contrário eu acabo com os seus miolos neste instante, gritou o coronel Aguiar com um revólver apontado para a cabeça do coronel Jerônimo. Se me matar, coisa dos infernos, meus homens que estão atrás de você te matam também. E armas foram apontadas para a cabeça do coronel Aguiar. Abaixem as armas, gritou o padre Bernardo que entrou esbaforido no recinto. O que querem? Mais derramamento de sangue? Chega dessa guerra, pelo amor de Deus. Estou farto com a insensatez de vocês dois. Aliás, todos nesta cidade estão fartos. Padre, falou o coronel Aguiar, não se meta onde não é chamado. Seu lugar é na igreja ouvindo confissão das mulheres chorosas e abençoando criancinhas famintas. Meu lugar é aqui sim. Por favor, ordeno que abaixem as armas em nome de Deus, de Jesus e da Mãe Maria, disse o padre com tanta veemência que, assustados e para a surpresa de todos, as armas foram abaixadas e o coronel Aguiar gritou com a sua filha. Sua mentirosa! Era para você estar na Europa. Mas quando soube que estava presa nesta espelunca eu vim correndo para ter certeza. Você vai ver quem manda em você. Será trancafiada em casa a pão e água. Não vai me levar não. Tenho idade suficiente para cuidar da minha própria vida, respondeu a Mariana sem medo. Quer saber? Eu te renego como filha. Você está morta para mim e deserdada. Ouviu bem? Delegado, fique com a desgraçada. Ela é uma criminosa. Acobertou a fuga de um demente mental que é o filho mulherzinha do coisa ruim do Jerônimo, e o coronel Aguiar virou as costas e foi embora. Muito bem. Agora é comigo. Vocês vão apodrecer na cadeia, falou o coronel Jerônimo. Pai, falei e olhei fundo em seus olhos, os quais ele desviou. O problema da sua vida sou eu e aqui, preso, estou. Por favor, liberte os outros. Eles não têm nada a ver com toda esta situação. Calhe a boca e não dirija a palavra a mim. Mas eu ainda te dou uma chance. Faça o que eu mandar. Transforme-se no político que eu quero e eu te tiro daqui agora. Deixe de ser uma vergonha para nossa família. Todos riem de nós pelas costas. Sua mãe e sua irmã estão arrasadas. Só são aceitas pela alta sociedade local, ainda, porque quem manda por aqui sou eu. Mas elas escutam os risinhos das amigas frívolas delas. Jamais serei quem o Senhor quer que eu seja, falei firmemente sem nenhum resquício de medo. E o meu pai olhou-me pasmo com a resposta que lhe dei. Saiu da delegacia, mas não sem antes dizer que ia providenciar a estadia eterna de todos nós com trabalhos forçados no meio da floresta amazônica. Quanto ao padre, ele providenciaria que a igreja o excomungasse. O delegado, sem forças e com vergonha de si mesmo, agachou seu corpo magro e sofrido ao chão em frente às duas celas, começou a chorar copiosamente e perguntou ao padre. O que eu faço, padre? Não aguento mais compactuar com as ordens insensatas e descabidas do coronel Jerônimo. Sinto-me um idiota. Aqui nesta delegacia ele prende e solta quem quer. Os outros coronéis até tentam mandar em alguma coisa, mas como o coronel Jerônimo é proprietário de quase todas as terras e a água brota do fundo das suas propriedades, todos dependem dele e se calam às suas ordens. Mesmo porque quem não cumpre as ordens do coronel ele ameaça com represálias contra a própria vida da pessoa e dos seus familiares. Ameaças essas, que ele sempre cumpre. Não sei o que fazer. Estou farto de tudo isso. Estou farto.
Não aguento mais. Eu sei que os 5 que estão dentro dessa cela são inocentes. O que fazer? O que fazer? O que fazer? O Dr. Leopoldo não é louco e se não o tirassem daquele sanatório ele já estaria morto. E o desespero tomou conta do delegado Queiroz que chorava copiosamente. Calma, meu filho, falou o padre Bernardo, como sempre, com muito amor, e passou a mão carinhosamente sobre a cabeça do delegado. Vamos todos ajoelhar e orar a Deus, a Jesus e a nossa mãe, Nossa Senhora. E assim foi feito. Todos se ajoelharam e ouviram atentos as palavras do padre Bernardo. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus nosso Mestre, agradecemos por nossas vidas. Agradecemos a recuperação do Dr. Leopoldo. Suplicamos auxílio. Humildemente pedimos discernimento para o melhor agir no caminho de Deus. O Padre benzeu a cada um de nós e conforme o fazia via-se no plano espiritual que o corpo físico e o corpo espiritual do Padre irradiavam uma linda e suave luz branca que preencheu todo o ambiente. E da ponta dos dedos de suas mãos eram projetados raios de luz ora azul, ora dourado, ora rosa, ora branca, ora verde, e ora violeta. Raios esses que inundaram a todos os ali presentes, principalmente nossos corações e cérebros. Olhamo-nos todos de modo fraterno e a esperança brotou em nossos corações. De modo espontâneo nos demos as mãos. E eu agradeci a Deus, a Jesus e a todos ali presentes o auxílio que recebi para conseguir fugir do sanatório e a minha total recuperação. Após aquele momento de paz, nos assustamos novamente e desta vez foi com os gritos de uma mulher que parou em frente às nossas celas. Era a esposa do delegado, desesperada, carregando 2 crianças no colo que ardiam em febre. Senhor meu marido. Não sei o que fazer. Nossas crianças vão morrer. Trouxe estas porque estão piores. Mas os nossos outros 5 filhos, também, já estão com a febre. Estou desesperada. Essa febre já matou a dona Olinda, o senhor Clementino, 2 crianças da Marcolina, uma da Conceição e o seu marido. Tem muita gente pegando essa doença que mata sem dor nem piedade. Os trabalhadores dos coronéis estão morrendo e por isso as fazendas desta região estão praticamente abandonadas. Que febre é essa? O que vamos fazer? Dr. Leopoldo e doutora Mariana, o povo já sabe que os senhores estão aqui. São os únicos médicos da região. Precisamos da ajuda dos senhores. Por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e Mãe Maria nos ajudem. Olhei para Mariana e tivemos o mesmo pensamento. A febre só podia ser um dos sintomas da gripe conhecida por gripe espanhola que estava a matar quase todos, pelo mundo que a contraíssem. Sabíamos que essa gripe já havia chegado ao Brasil, mas não tínhamos conhecimento de que já estava na nossa região. O delegado parou de chorar, olhou para a esposa, para suas crianças e abriu as celas. De agora em diante retomo as minhas funções de delegado. Recuso-me a prender inocentes. Caso o coronel mandar me matar, nada posso fazer. Só sei que preciso ficar em paz com a minha consciência. Sendo assim, solto vocês imediatamente e se quiserem fugir o façam, falou o delegado enquanto saímos de dentro das celas. Dr. Leopoldo e doutora Mariana, por favor, salvem minhas crianças, pediu em súplica a mulher do delegado. Examinamos as crianças e confirmamos com os nossos olhares que se tratava da gripe mortal, a gripe espanhola. Vamos fazer o possível por suas crianças, senhora Queiroz, falei. Mas por ora, precisamos improvisar um hospital. Os doentes precisarão ficar isolados. A igreja pode se tornar um hospital, sugeriu o padre. Obrigado, padre. Assim seja. Vamos à igreja, falei. Nota.
No Brasil, a gripe espanhola chegou ao final do mês de setembro de 1918. Marinheiros que prestaram serviço militar em Dakar, na costa atlântica da África, desembarcaram doentes no porto de Recife. Em pouco mais de 2 semanas surgiram casos de gripe em outras cidades do Nordeste, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por volta de 65% da população brasileira foi infectada, com mais de 35 mil mortes registradas. Capítulo 13. Atitudes concretas e positivas com a vida. Saímos da delegacia e nos deparamos com várias pessoas a ampararem seus entes queridos com os sintomas da gripe. Seguimos a igreja, acompanhados pelos doentes e seus familiares. Em poucos minutos alcançamos a igreja e vimos mais pessoas doentes. A doença já havia se alastrado pela região. Entramos na igreja, retiramos os bancos e improvisamos camas com redes e palhas de milho. A Bastiana chamou a benzedeira Maria, que prontamente veio à igreja com várias outras mulheres para prepararem chás com plantas terapêuticas aos doentes. Os dias se passaram e a gripe, implacável, matava praticamente todos que a contraíam. O poço de água da igreja secou e nos vimos sem água e comida para alimentarmos os doentes e a nós. Água, frutas, verduras, legumes e galinhas, Mariana, somente conseguiremos nas terras do meu pai. Portanto é para lá que eu vou agora, falei. Talvez seu pai não permita que você nem ao menos entre na fazenda. E o pior, talvez, algum jagunço esteja a postos para te matar, disse a Mariana muito preocupada. Não temos outra saída. Vou à fazenda agora mesmo. Solicitarei que alguns homens sigam comigo com carroças e barris. Preciso trazer a maior quantidade de água, frutas, legumes, verduras e galinhas que puder. Então eu vou com você e dirijo uma das carroças. Tentei demover a Mariana desta ideia, mas não houve jeito. E pelo fato de que não tínhamos tempo para discussões, fomos os dois com um grupo de homens para a fazenda do meu pai. Ao lá chegarmos, vimos que a fazenda estava realmente abandonada como nos havia dito a esposa do delegado Queiroz. Os trabalhadores, provavelmente com a gripe, não se encontravam em seus postos de trabalho. Também não vi jagunços a proteger a fazenda. E eu pedi aos homens que nos acompanhavam a providenciarem a água e a comida e segui com a Mariana à casa do meu pai. O quadro com o qual nos deparamos foi assustador. Minha mãe Aurélia estava estendida morta sobre um dos sofás da sala e meu pai, em outro sofá, bebia pinga e conversava com ela como se estivesse viva. Ao ver-me, mesmo bêbado, chamou-me de verme e ordenou que eu me retirasse de sua casa com a vagabunda da Mariana. Ficamos parados por alguns instantes à soleira da porta, até que meu pai, cambaleante, aproximou-se de mim para esbofetear-me. Antes que isso acontecesse, segurei firmemente seu braço. Não se atreva, meu pai, falei de modo firme. Ele encarou-me com a pele rubra de ódio. Tentou me bater com o outro braço, o qual eu também imobilizei. Só porque eu custei seus estudos de medicina, disse o meu pai, você se acha o bom, o superior. Você é um lixo. Imbecil. Solte-me. Lixo. Burro. Aberração. Não, meu pai. Não me acho bom, respondi olhando em seus olhos, com calma, firmeza e sem quaisquer resquícios de medo. Não sou melhor tampouco pior do que ninguém. Não sou um lixo e muito menos uma aberração. Tenho muito valor. Aprendi que devo acreditar em mim mesmo. Sou filho de Deus assim como o Senhor é. E agora vou soltar seus braços, mas não tente nada. E meu pai, espantado com minha atitude, ficou quieto por alguns instantes. Vou enterrar minha mãe, falei com convicção e olhei-a com tristeza e pedi do fundo da minha alma, que Deus a amparasse. Após o enterro,
Informei meu pai: vou ajudar os homens que vieram comigo a encher barris com água e cestas com galinhas, legumes, verduras e frutas. São muitos os doentes. Como ousa mexer nas minhas coisas? Proíbo. Sinto muito, meu pai. Vou fazer isso sim. Não há outra opção. Só há água e lavoura em suas terras porque o Senhor jamais permitiu que poços fossem perfurados pela região e a população deixasse de depender da sua água, pela qual, aliás, o Senhor sempre cobrou uma exorbitância. E tem mais um detalhe: parte desta fazenda era da minha mãe. Agora que ela morreu, uma grande porção destas terras passa a pertencer a mim e a minha irmã. Meu pai fingiu que não deu atenção ao que eu disse e ameaçou chamar seus capangas para me matarem. Os empregados do senhor coronel estão tudo doente e o montão dos capangas já morreu ou tão à beira da morte. E o senhor coronel já sabe disso tudo, falou o Donato, o trabalhador do meu pai que me havia levado de carroça ao sanatório e que entrou esbaforido pela sala. Mas eu vim aqui para pedir água pro coronel e também umas galinhas para alimentar os doentes. E também eu vi o doutor Leopoldo chegar aqui. Doutor, eu imploro, leva os doentes daqui para a igreja. Eles já sabem que o senhor tá aqui junto da doutora Mariana. Eles já estão se achegando aqui em frente da casa grande. Escuto o barulho do povo se achegando atrás do senhor. Ajuda nós pelo amor de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabe mais o que fazer. Nossas família e amigo estão tudo morrendo. E o homem se ajoelhou à frente minha a implorar perdão por ter me levado ao sanatório. Levantei-o pelos braços, disse que era a Deus e não a mim que o pedido de perdão deveria ser dirigido e pedi que ele fosse auxiliar os homens a encher os barris de água e carregar as carroças com alimentos para os doentes na igreja. Donato. Não se atreva a obedecer meu filho ou chuto você e toda a sua família fedorenta para fora das minhas terras. O senhor me desculpe, mas meus filhos já morreram com a febre. Tô só com minha mulher que também já tem a febre. Eu vou obedecer, sim, o doutor Leopoldo. E o Donato retirou-se da sala e não deu ouvidos aos xingamentos e ameaças do meu pai que descontrolado passou a quebrar, chutar e julgar tudo que via à sua frente. Segurei-o pelos braços e o obriguei a sentar-se. Não foi difícil, pois ele estava completamente entorpecido pelo álcool. No sofá ele começou a contorcer-se e dizer que seu corpo estava virando uma cobra. Deferi-lhe tapas em seu rosto na tentativa de tirá-lhe daquela loucura. Seu espanto foi tamanho que se deixou cair completamente sobre o sofá, pegou uma garrafa de pinga que estava ao chão e a sorveu a grandes goles até o nefasto líquido acabar. Muito embriagado acabou por ficar quieto. Olhei o corpo da minha mãe e enquanto o tirava da sala com a ajuda de alguns homens, minha irmã apareceu, arder em febre e pedir-me ajuda. Amparei-a em meus braços e a fiz sentar sobre uma poltrona da sala. Pedi que ela guardasse eu tomar as providências com o corpo da nossa mãe que logo eu voltaria para buscá-la e levá-la ao hospital improvisado da igreja. Saí com o corpo da minha mãe no colo e deparei-me com dezenas de homens, mulheres, crianças e idosos desesperados e a pedir ajuda para salvá-los da febre e, também, enterrar seus entes queridos já mortos ali trazidos. O jeito, falou o Donato, vai ser abrir rumo à vala do doutor Leopoldo. Tem muito morto. Vamos colocar eles tudo junto e enterrar. Eu vou atrás de uns homens e nós vamos fazer o serviço. Eu e uns outros ainda não tá doente e podemos ajudar. O senhor já vai ter muito trabalho para cuidar dos doentes. Cruz credo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo leve embora essa febre dos infernos. E após o enterro comunitário, inclusive com o corpo da minha mãe, retomamos o caminho de volta à igreja com a minha irmã Olímpia, muitos doentes e guarnecidos com água e comida. O alvoroço em frente à igreja estava bem maior do que antes de irmos à fazenda do meu pai. Pessoas doentes não paravam de chegar,
A igreja estava completamente lotada. Mal cabia uma mosca a mais. E o Raimundo, o padre Bernardo, o Joaquim, a Bastiana, o delegado Queiroz, a benzedeira Mayra e os que não tinham contraído a gripe faziam o que podiam para auxiliar os doentes. Mulheres preparavam caldos de galinha. As benzedeiras preparavam com água chás e compressas para que fossem colocadas sobre a testa dos doentes na tentativa de que a febre abaixasse. Homens faziam mais camas improvisadas para serem colocadas no galpão atrás da igreja, já que a parte de dentro estava completamente lotada de doentes. A Mariana, eu e os que ainda tinham forças, fazíamos o que podíamos para aliviar os sintomas da gripe. Cuidávamos das compressas dos doentes, dávamos caldo de galinha e chás na boca daqueles que ainda conseguiam ingerir algum alimento, embora não tivessem mais forças para o fazerem sozinhos. Cuidávamos também da higiene de cada um. Mal dormíamos. Estávamos extenuados. E os mortos eram enterrados em valas abertas pelo Donato com a ajuda de homens ainda saudáveis. Mas a igreja começou a esvaziar. Praticamente ninguém sobrevivia àquela gripe. E depois de certo tempo as pessoas começaram a ter medo de se aproximar da igreja e pegar a gripe. Passaram a abandonar os corpos dos seus entes queridos em frente à igreja para que nós os enterrássemos. Víamos irmãos e irmãs morrerem um após o outro. O ar exalava cheiro de morte. A tristeza era indescritível. Famílias inteiras foram mortas. Mas nosso pequeno grupo não desistia e perseverava no trabalho incessante com os doentes. E nos momentos de oração, guiados pelo caridoso Padre Bernardo, conseguíamos sentir um pouco de paz. No plano espiritual viam-se falanges de espíritos de luz que auxiliavam incessantemente nos desligamentos dos corpos físicos dos corpos espirituais. Aplicavam remédios espirituais nos alimentos e água para todos. Luzes eram irradiadas pelos trabalhadores de Deus por toda a igreja e a cidade. E gripe levou a minha irmã Olímpia, a esposa do delegado com todos os seus filhos, a Glória, mulher do Raimundo e seu bebê, além dos pais e do irmão da Mariana. Até que para meu desespero eu percebi que a Mariana estava com a febre. Sentei-me ao seu lado, segurei em uma de suas mãos e orei fervorosamente a Deus para que ela não partisse. Mas seu corpo em poucos dias já definhava. Permaneci ao seu lado o tempo todo. Até que, sem forças e completamente fatigado, adormeci. Acordei horas depois e a Mariana não estava mais deitada ao meu lado. Bastou o olhar da Bastiana, do Raimundo, do delegado Queiroz, do Joaquim e do padre Bernardo a mim para eu entender que ela havia partido deste mundo físico. Chorei desesperadamente e um forte sentimento de que ela ainda vivia no plano físico aflorou com muita força dentro de mim. Eu ouvi a todo instante corra, corra até a Mariana. Ela está viva. Parece morta, mas ainda vive. Eram palavras da Lucinda, do Belchior e do Lupicino a me intuírem. E eu resolvi acreditar nessas vozes. Decidi seguir o que meu coração pedia e saí em disparada até a vala onde ela fora enterrada. Pedi que desenterrassem os corpos, pois eu sabia que a Mariana estava viva. O Raimundo, o Donato, a Bastiana, o padre Bernardo, o Joaquim e o delegado Queiroz me olharam desolados. Tentaram me convencer de que ela estava morta. Mas eu, feito louco, comecei a atirar a terra sobre os corpos com as próprias mãos. Ela está viva, eu gritava. E os meus amigos resolveram me ajudar a desenterrar os corpos por piedade a mim, já que eles tinham certeza de que a Mariana estava morta. Cheguei ao seu corpo todo sujo de terra. Pedi o mais absoluto silêncio e coloquei um dos meus ouvidos em seu peito. Senti sua pulsação muito fraca. Procurei pulsação em seu pulso e a encontrei. Ela está viva, meus amigos. Gritei exultante de alegria.
Todos me olharam desolados e o silêncio era completo. Ninguém acreditava em mim. Até que a Bastiana gritou. Ela tremeu o zóio. Todos, então, se aproximaram do corpo e viram que a Mariana ainda respirava milagrosamente. Meu coração disparou de tanta emoção. Ajoelhei-me com os braços voltados para o céu e agradeci ao Pai pela benção de a Mariana estar viva na terra física. E os amigos espirituais Lucinda, Belchior e Lupicínio envolveram-nos todos com uma luz branca, que trouxe uma sensação de paz e esperanças para todos os que estavam ali naquele local. A Mariana foi levada à igreja e eu, além de outros homens, permanecemos no local para verificar se havia mais gente viva dentro das várias valas. Mas, não encontramos nenhuma outra pessoa com vida na terra física. Retornei à igreja e ao lá chegar tudo escureceu e eu não vi mais nada. Desmaiei. Exaurido de cansaço. Capítulo 14. A caminho do perdão. Ao ver-me caído sobre o chão, a Bastiana correu ao meu encontro. Todos na igreja ficaram em polvorosa. Não, diziam, o doutor não pode morrer. Acorda, doutor, eu ouvia ao longe, mas não tinha forças para abrir os olhos. Será que o corpo físico do Leopoldo vai morrer? Perguntou o Lupicínio preocupado. Confie em Deus, filho, respondeu a Lucinda. O Leopoldo está exausto física e mentalmente. Ele mal dorme nem tampouco come há muitas semanas. Continuemos a enviar boas energias e bons pensamentos aos nossos irmãos e tenhamos fé, falou Belchior. Alguns dias se passaram e sob os cuidados da Bastiana comecei a recuperar minhas forças. Eu não havia pegado a gripe espanhola. O que eu tive foi exaustão. E assim que consegui ficar em pé fui ver a Mariana, que para minha imensa felicidade melhorava cada dia. O tempo passou e as mortes em razão da gripe cessaram, graças a Deus. A gripe mortal foi embora sem que soubéssemos a causa do seu aparecimento nem tampouco do seu desaparecimento. Iniciava-se o momento de recomeçarmos a vida. E com Mariana totalmente recuperada, convidei-a para deitarmos sobre a grama atrás da igreja. Com nossos corações em silêncio admiramos o céu estrelado, como o fazíamos quando estávamos no hospital do casal Schmidt. Case-se comigo, falei de repente. Caso, foi sua resposta imediata da Mariana ao mesmo tempo em que deu um lindo sorriso. Não temos casa para morar, falei. Ainda assim quer casar-se comigo? Veja meus bolsos, os coloquei para fora da calça, estão vazios, brinquei com a Mariana. Não há problema, Leopoldo, pois há algo que jamais faltará em nossa casa: galinhas. E com galinhas sempre teremos comida em casa. Nota: na época em que se passa a história era muito comum os médicos receberem galinhas dos seus pacientes, que não tinham recursos para pagar honorários, em agradecimento aos serviços prestados. Demos boas risadas. Estávamos felizes apesar de tudo o que tínhamos visto e passado. Nós estávamos em paz. Fizemos o nosso melhor. E como é bom sorrir, rir. Há quanto tempo não rimos? Nossos corações estavam leves. Sentia-me feliz e agradeci a Deus por toda a minha vida. Agradeci a Deus por tudo que a vida havia me ensinado até então. Olhei mais detidamente as estrelas e comentei com a Mariana. As estrelas do céu me lembram de um sonho incrível que tive quando fui adormecido pelo enfermeiro Joaquim para fugir do sanatório. Não consigo me lembrar dos detalhes do sonho, mas sinto que foi verdadeiro. Eu saí do meu corpo físico e fui levado para um lugar maravilhoso chamado Casa do Acolhimento em Deus. Lembro-me de 4 pessoas muito amorosas que conversaram comigo. Seus nomes: Lucinda, Belchior, Aline e finalmente um senhor chamado Alfredo, com o qual mantive um diálogo profundo e maravilhoso.
Não me lembro exatamente das palavras dele. O fato é que eu sinto suas palavras e não sei explicar como isso se dá. Sinto suas palavras com o meu coração. E uma das visões mais impressionantes do lugar foi a existência de um belíssimo lago com cristais em seu fundo. Cristais lindíssimos e com tanta luz que tive dificuldades em manter os olhos abertos. E a grande pergunta que sempre me faço: qual ou quais os significados dos cristais no fundo daquele lago? Talvez, se você relaxar e desapegar-se da busca pela resposta, ela venha espontaneamente. Fiz um sinal afirmativo com a cabeça e falei de supetão. Meu sonho é tornar esta região um lugar próspero, Mariana. Talvez seus sonhos sejam dos significados dos cristais. Então, mãos à obra, meu futuro esposo. Vamos trabalhar por esta região. E silenciamos de mãos entrelaçadas. Entretanto, uma gritaria nos tirou daquele doce momento. Era o meu pai, Coronel Jerônimo, a berrar feito louco. Colocou-se à nossa frente, seguido da Bastiana, do padre Bernardo, do delegado Queiroz, do Raimundo e do Joaquim. Senhor, meu pai não se cansa de se exaltar? Se quer pedir algo, faça-o com educação, por favor. Caso contrário, retire-se deste lugar. Falei com determinação e olhei detidamente para o meu pai, que estava bem mais envelhecido e magro do que antes de a gripe chegar a esta região. Os cabelos agora estavam totalmente brancos e a pele muito enrugada. Senti compaixão por ele. Quanto sofrimento e desassossego aquele homem trazia dentro de si. Não é porque agora está por cima, que todos desta região gostam de você, que é o médico adorado que vai tripudiar de mim. Aberração. Caso insista em gritar e proferir palavras ofensivas a mim, eu peço o favor de que se retire daqui. Caso não o faça, será forçado a isso. Ainda há pessoas convalescendo dentro da igreja que precisam de um ambiente tranquilo. Não admitimos escarcéus por aqui, respondi. Era só o que me faltava. Ninguém me força nada, falou meu pai, assustado com a minha firmeza, e abaixou seu tom de voz. Eu mando em tudo e todos por aqui. Aí é que o senhor se engana. Cada qual manda em sua própria vida, respondi com muita tenacidade. Eu sou seu pai. Você me deve obediência. Eu ordeno que vá comigo para a fazenda e trabalhe como eu mandar, já que a maioria dos indolentes morreu com a desgraçada da gripe. Caso contrário, não lhe darei um único centavo. Isso tudo acabou, senhor meu pai. Não me submeto mais aos seus mandos, desmandos e caprichos. Caso eu faça algo que o senhor me pedir, isso ocorrerá somente se eu achar correto e concordar. Quanto ao seu dinheiro, saiba que não quero um único centavo do senhor. Falei convicto, mas sem ódio, nem tampouco raiva. Meu pai olhou-me espumando de ódio. E intuído pela Eugênia, que passara a dedicar-se somente contra o irmão Jerônimo na tentativa de atingir-me indiretamente, já de modo direto não mais conseguia prejudicar-me, meu pai sacou seu revólver do bolso. Apontou a arma para minha cabeça e disse que me mataria, pois somente assim todos os seus problemas acabariam. Falou, também, que ele fazia questão, com muito gosto, de me matar com suas próprias mãos, já que os imbecis do sanatório não haviam conseguido realizar tal intento para o qual haviam sido muito bem pagos. E tudo foi muito rápido, pois o delegado Queiroz, ao perceber a intenção do meu pai em me matar, rapidamente segurou e abaixou o braço do meu pai de modo que a arma ficasse apontada ao solo. Seu outro braço foi imobilizado pelo Raimundo. E no momento em que o delegado Queiroz tentava retirar a arma da mão do meu pai, este foi mais rápido e disparou vários tiros que atingiram seus próprios pés. Ele caiu ao chão a fumegar muito ódio e proferir palavras de baixo calão contra todos. Parecia uma besta fera a gritar e se contorcer.
até que as suas forças se esvaíram e ele desmaiou, mas, não sem antes dizer que chamaria seus capangas para matarem a todos nós para queimarmos eternamente no quinto dos infernos. No plano espiritual via-se o seu corpo físico e espiritual envolto em névoas nas cores preta e cinza muito densas. Os pensamentos do meu pai materializados espiritualmente em forma de horríveis monstros rodeavam todo o seu corpo físico e espiritual. E a Eugênia, enlouquecida por meu pai não ter conseguido fazer com que meu pai me matasse, resolveu afastar-se do local e decidiu voltar ao seu castelo, para arquitetar outros planos para minha destruição e a dele. Enquanto isso, Belchior, a Lucinda e o Lupicínio enviavam energias de amor, calma e paz para todos, inclusive ao meu pai, que naquele momento era o que mais precisava de luz, muito embora ele se recusasse a receber a ajuda dos amigos. O irmão Jerônimo terá o seu tempo de despertar. Cada qual em seu ritmo. Despertamos progressivamente. Deus em sua infinita misericórdia aguarda o tempo que for, esclareceu a Lucinda ao Lupicínio. Olhei para o meu pai, ali, caído e novamente senti compaixão. Meu coração se apertou ao ver o seu estado deplorável física e espiritualmente. Carreguei-o com a ajuda do Raimundo e do delegado Queiroz para dentro da igreja. Deitamos seu corpo sobre uma das camas improvisadas feita de palha de milho. Muito pálido, ele parecia um cadáver. Encharquei um lenço com éter e fiz com que ele respirasse para que sentisse o mínimo de dor possível enquanto eu, com a ajuda da Mariana, pudesse limpar, examinar e fazer os curativos nos ferimentos. Por sorte, os projéteis transpassaram os pés do meu pai e não houve a necessidade de cirurgia. Depois de cerca de 3 horas meu pai abriu os olhos e passou a se contorcer com dores. Tentei fazer com que ele tomasse chá com propriedades analgésicas preparado pela benzedeira Maria, mas ele se recusou e jogou a xícara para longe. Seu desespero de estar ali com a gentinha que ele chamava de pobre e ignorante o transtornava mais do que a própria dor dos seus ferimentos. Recusava-se a aceitar os alimentos que a Bastiniana lhe oferecia e, também, recusava-se a ser limpo das suas necessidades fisiológicas. Contudo, ele tinha que estar limpo, pois a sujeira, com certeza, prejudicaria a cicatrização das feridas. Por esse motivo, o delegado Queiroz e a Bastiana me ajudavam a banhá-lo à força todos os dias. Não havia alternativa que não essa. Já com a comida, não havia como obrigá-lo a comer. Ele comia o mínimo, pois dizia que a comida servida pela Bastiana era para porcos. Seu corpo, então, começou a definhar e os seus pés a necrosar. A única solução para que ele não morresse, depois de muito analisar com a Mariana, foi a amputação dos seus 2 pés. Preparamos uma improvisada sala de cirurgia na sacristia da igreja e solicitamos, via carta, a qual foi levada pelo Raimundo, a colaboração do casal Schmidt com envio de medicação e equipamentos para o procedimento. E qual não foi nossa grata e feliz surpresa ao vermos o casal vir pessoalmente com o Raimundo para nos auxiliar com a cirurgia que, graças a Deus, correu dentro do esperado. Os dias foram passando. Meu pai gemia de dor o tempo todo. Era muito triste ver o seu sofrimento. Eu tratava meu pai de modo gentil e fazia o possível para aliviar seu sofrimento. Eu sofria por vê-lo naquele estado e sem me dar conta o caminho para purgar meus sentimentos ruins para com ele e iniciar a si. Passei a enxergá-lo como o filho de Deus que necessitava do meu auxílio não só como filho e médico, mas principalmente, como um ser humano, seu irmão, também, filho de Deus. Capítulo 15. O poder da oração sincera. As semanas que se seguiram à cirurgia foram complicados. As feridas não cicatrizavam. Colocávamos ungüentos, mas nada surtia efeito e meu pai contorcia-se em dor. Passou a dizer que ele tinha razão em ter me enviado para ser queimado na fogueira e isso porque eu era um afeminado.
Dizia que eu e a Mariana tínhamos amputado seus pés para nos vingarmos dele. Eu trocava os curativos dele várias vezes ao dia. E contava com o auxílio da Bastiana e da Mariana para o banharem e alimentarem. O tempo foi passando. A igreja não precisou mais ser utilizada como um hospital e como comemoração o padre Bernardo convidou a todos a participarem da primeira missa depois da gripe. A emoção foi forte para todos. Agradecemos a benção de estarmos vivos, homenageamos todos os que partiram à casa do Pai Celestial e também agradecemos o fim da Grande Guerra Mundial. No plano espiritual, durante a realização da missa havia-se um lindo trabalho realizado por obreiros de Deus, entre os quais, a Lucinda, o Belchior e o Lupicínio. Reuniu-se suspenso no ar um grupo de 7 trabalhadores que formaram um círculo no centro da igreja. Esse círculo foi sucedido por outro de 14 obreiros, esse por outro círculo com 21 trabalhadores e assim sucessivamente, de modo que esses círculos preencherem toda a igreja. O número de espíritos ali reunidos, no momento da missa, era incontável. Isso porque a noção de espaço na dimensão espiritual em que esses espíritos se encontravam é completamente diferente do que entendemos por espaço no plano físico. Para um grosseiro termo de comparação, pode-se dizer que enquanto, por exemplo, em um espaço físico do plano terreno cabem 10 pessoas, há dimensões espirituais nas quais nesse mesmo espaço pode caber um número infinito de espíritos. Quanto mais evoluído é o espírito, mais sutil é a matéria do seu corpo, até chegar à perfeição que é a pura luz de Deus e em Deus. Os obreiros de cada círculo deram as mãos e oraram a Deus, a Jesus e a Mãe Maria para que os habitantes do planeta Terra nos infinitos planos terrenos e espirituais despertassem a luz de Deus que está dentro de cada um. Os trabalhadores, então, juntaram as palmas de suas respectivas mãos e inclinaram seus corpos em um gesto de agradecimento a Deus, a Jesus, a Mãe Maria e a todos os presentes na missa. Após o gesto de agradecimento, os obreiros impuseram suas mãos sobre todo o ambiente da igreja e irradiaram da ponta de seus dedos luzes em cores desconhecidas do plano físico. Com a igreja inundada de luz, os trabalhadores desfizeram os círculos e formaram grupos, sendo que cada qual se dirigiu a um irmão ou irmã encarnada para ministrar um tratamento espiritual específico. Enquanto isso, um grupo com cerca de 30 espíritos que se vestiam como frades da ordem religiosa dos franciscanos e irradiavam de seus corpos espirituais luzes intensas com cores, também, desconhecidas do plano terreno. Eles inseriram medicação espiritual das hóstias enquanto o padre Bernardo as abençoava amorosamente. Em cada hóstia foi colocada uma medicação espiritual específica para cada irmão ou irmã que estava naquela igreja e a tomaria. Sim. O plano espiritual tem o conhecimento de qual hóstia esse ou aquele irmão irá tomar. Nada é o acaso. O ambiente inundou-se de sentimentos de muito amor, paz e esperança. Assisti à bela missa com a doce Mariana ao meu lado. Eu estava feliz comigo mesmo. Sentia-me útil e sabia que logo mais eu começaria o trabalho para a melhora das condições de vida das pessoas daquela região. Fim da missa, todos se abraçaram emocionados e agradeceram uns aos outros, pois cada qual fez o que pôde para auxiliar os doentes. Afastei-me de todos com a Mariana e a convidei para deitarmos sobre a grama atrás da igreja. Observarmos, como sempre o fazíamos, as estrelas do céu. Deitamos de mãos dadas enlevados com a maravilhosa missa. Ficamos assim por um bom tempo, até que a Bastiana nos chamou para auxiliá-la com os cuidados do coronel Jerônimo, que, como sempre, se recusava a ser limpo. Fomos até o meu pai, que estava instalado no quarto do padre Bernardo desde a amputação dos seus pés. Ele estava com urina, fezes e vômito por toda a cama e o seu corpo. O odor estava terrível. Senhor meu pai, falei calmamente. Deixe-me limpá-lo. Suas feridas teimam em não cicatrizar. Todo cuidado é pouco.
O asseio do seu corpo é necessário e fundamental para sua recuperação. Recuperar-me do quê? Você arrancou os meus pés. Desgraçado. Limpar-me. Eu sou um homem. A mulherzinha que é você. Sei bem por que quer me limpar. Você quer pegar nas minhas partes íntimas. Meu pai, o que diz é ilógico. Estou aqui para ajudá-lo. Mas se não quer, respeito-o, e me dirigi à porta do quarto para retirar-me acompanhado das mulheres que eu mais amava naquela vida. E ao abrir a porta ouvi mais um grito dele. Volte, desgraçado. Eu não tenho outra opção. Você, a rameira da Mariana e a imunda da Bastiana estão rindo da minha desgraça. Vocês cortaram os meus pés para se vingarem de mim. Eu não autorizei ninguém a cortar os meus pés. Isso é crime. Eu vou colocá-los na cadeia. Lá é o lugar de vocês. Desgraçados. Porcos imundos. E tire esses homens com metade do corpo em formato de homem e a outra metade em formato de porco daqui. Eles querem me matar. Eles me sufocam. Há cobras também, elas querem me enforcar. Leopoldo me salve. E o meu pai, ao me pedir ajuda pela primeira vez na minha vida como Leopoldo, começou a gritar e a socar o ar como se algo o atacasse. A Bastiana benzeu meu pai, apavorada. A partir desse dia a loucura dele acentuou-se ainda mais. Precisei deixá-lo amarrado à cama a maior parte do tempo, pois do contrário ele se jogava ao chão, rastejava-se como uma cobra e dizia que o seu corpo tinha se transformado em metade cobra e metade homem. Falava, também, que havia uma mulher de nome Eugênia que odiava a mim, mas que descontava todo o seu ódio somente sobre ele. O seu sofrimento era, portanto, segundo meu pai, culpa minha. Meu pai se transformara em alguém frágil e dependente das pessoas. Eu fazia o que eu podia para aliviar o seu sofrimento. Fazia-o por compaixão, mas, por orgulho, eu dizia a mim mesmo que somente cuidava do meu pai por dever de filho. Mas a sua loucura piorava a cada dia e ficou famosa pela região e seus arredores. Todos tinham pavor dele. Somente o padre Bernardo, a Bastiana, a Mariana, o enfermeiro Joaquim, o Raimundo, o delegado Queiroz, a benzedeira Maria e eu chegávamos perto dele. E a Bastiana insistia em afirmar que o meu pai não estava louco. Ela explicava que os tais monstros vistos pelo meu pai eram espíritos que queriam se vingar dele. A maioria desses espíritos, dizia ela, era formada por pessoas que o meu pai havia prejudicado e ordenado que fossem mortos nessa e também em vidas passadas. Vamos rezar pro coronel Jerônimo e pra esses irmão e irmã que viraram um bicho. Eles precisam de muita oração. São tudo sofredor, dizia a Bastiana. Nessa época eu respeitava, porém não dava crédito para as explicações da Bastiana. Acreditava ser tudo crendice popular. De qualquer forma, nosso grupo de amigos seguia a orientação da Bastiana quanto a rezar e o fazíamos todos os dias ao redor da cama do meu pai, momentos em que ele se acalmava um pouco. E lá estávamos nós, Bastiana, Mariana, Padre Bernardo, enfermeiro Joaquim, Raimundo, a benzedeira Mayra e o delegado Queiroz a rezar para o meu pai. A Bastiana sabe o que diz, explicou Belchior ao Lupicino que a tudo acompanhava com a Lucinda. Esses irmãos e irmãs querem se vingar do irmão Jerônimo e alguns deles se dedicam a isso faz séculos. Esse fenômeno pelo qual espíritos desencarnados degradam e transfiguram seus corpos espirituais em animais por inteiro ou metade homem e metade animal tem o nome de zoantropia. Essa transfiguração não ocorre com o corpo material físico vivo no plano terreno. Ela ocorre com o corpo espiritual. Isso porque o corpo físico é constituído por matéria muito densa. Já a matéria que constitui o corpo espiritual é mais sutil. Ela é moldável.
Daí o corpo espiritual apresentar-se com aparência de acordo com o estado mental do espírito. Em outras palavras, o formato com o qual se mostra o corpo espiritual de um espírito depende do seu livre-arbítrio. E esclareço que a transfiguração do corpo espiritual para o formato de animais se dá em razão do padrão inferior de pensamentos desses espíritos, que se dedicam somente ao mau proceder, apresentam estados de espírito profundamente doentios, e a maioria deles perde a consciência de si mesmo. Outra hipótese para a transfiguração do corpo espiritual humano em animais é a influência negativa exercida por um ou mais espíritos sobre outro espírito. O espírito que exerce a influência é igualmente inferior moralmente ao influenciado. A diferença é que aquele que influencia apresenta uma intelectualidade superior e assim, consegue dominar outro e fazer com que este outro se transforme em um animal por inteiro ou metade homem e metade animal. Nota: segundo André Luiz, autor de inúmeros livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, o espírito não retrograda, mas a forma perispiritual se degrada. As formas que os espíritos de baixíssima vibração podem adquirir são as mais diversas e tenebrosas, como homens com chifres e rabos ou, ainda com o corpo espiritual todo transformado em, por exemplo, bode, porco, lobo, cachorros horríveis, javali, cobra e, também podem apresentar aspectos animalescos que desconhecemos no plano físico. No caso do irmão Jerônimo, completou a Lucinda a explicação do Belchior para o Lupicínio. Ele está encarnado, sendo assim, seu corpo físico não tomou o formato de uma cobra, mas o seu corpo espiritual sim. Isso porque o estado mental do irmão Jerônimo é carregado de profundos sentimentos de ódio com práticas ações nesse sentido e isso durante suas incontáveis vidas. Ele sofre, neste momento, também, a influência da Eugênia, que através do seu pensamento influencia o irmão Jerônimo a acreditar ter se transformado em metade cobra e metade homem. E como se dá a recuperação desses casos? Perguntou o Lupicínio. A partir do momento em que a entidade espiritual decide sair do estado mental do ódio e aceita receber auxílio dos trabalhadores de luz. Aliás, esses obreiros jamais deixam de auxiliar os irmãos e irmãs transfigurados, mesmo que esses não se deem conta disso até o despertar em Deus. E no caminho ao despertar as orações desempenham um papel fundamental, pois, como sempre, são extremamente benéficas. Há de se ter compaixão para com todos os nossos irmãos e irmãs sofredoras, mesmo porque são incontáveis as vezes que estamos nós a sofrer. Observe Lupicínio que o quarto em que todos oram ao irmão Jerônimo preenche-se de luz amorosa, instante-se propício para conversarmos com esses irmãos e irmãs que estão a perseguir o irmão Jerônimo. E a Lucinda e o Belchior se fizeram ser vistos pelos irmãos e irmãs transfigurados em seus corpos espirituais. O Lupicínio não se fez aparecer, pois não tinha experiência para esse tipo de trabalho. Ficou a observar com intuitos de aprendizado. E tão logo os irmãos e irmãs perceberam a presença da Lucinda e do Belchior partiram para cima dos dois na tentativa de esmurrá-los, esbofeteá-los e chutá-los. Porém, não conseguiram obter êxito nesse intento, pois a Lucinda e o Belchior haviam formado uma barreira energética ao redor de seus corpos que os protegia dos ataques. Ao perceberem que em nada adiantava tentar atingir a Lucinda e o Belchior, os irmãos e as irmãs encolheram-se em um canto exaustos. Nesse momento, a Lucinda e o Belchior irradiaram luz terapêutica sobre seus corpos e conversaram com cada um deles. A maioria mal deu chance para ouvir as primeiras palavras. Preferiram fugir por buracos espirituais abertos na cama do irmão Jerônimo. Entraram nesses lugares, espécies de túneis de terra estreitos para lá se esconderem e retornarem ao quarto mais tarde quando não mais detectassem a presença da Lucinda e o Belchior. Mas, houve uma exceção. Uma das irmãs aceitou ajuda para a felicidade da Lucinda, do Belchior e do Lupicínio. A irmã, transfigurada em metade mulher e metade javali, nada disse, ela emitia grunhidos de desespero.
A Lucinda e o Belchior leram seus sentimentos e pensamentos. Detectaram o verdadeiro e sincero desejo da irmã de modificar-se. Percebia-se seu arrependimento quanto aos atos destrutivos contra si e a outros. Ela aceitou ser levada por uma equipe de abnegados obreiros de Deus e de Jesus, solicitada pela Lucinda e o Belchior através de comunicação por pensamento, para receber os primeiros atendimentos em um posto de socorro próximo à costa. Depois seria levada e tratada no hospital de uma cidade espiritual especializada nesses casos de zoantropia. E como eu, Leopoldo, tinha notado que meu pai se aclamava após receber as orações, todas as vezes que eu estava com ele, de modo espontâneo e sem me dar conta do que fazia, eu orava mentalmente e pedia a Deus que o abençoasse e abrandasse o seu sofrimento. Ao orar com sentimentos puros e verdadeiros eu me fortalecia em Deus e a vontade em dar início à realização do meu sonho, desde criança, de trabalhar em prol da região fortaleceu-se ainda mais. Nesse momento, convidei todos os meus amigos para uma reunião na sacristia da igreja e falei: Mariana, Bastiana, Padre Bernardo, Raimundo, enfermeiro Joaquim e delegado Queiroz, é o momento de retomarmos a vida. Vou levar meu pai para sua fazenda e devolver o quarto do Padre Bernardo que o cedeu gentilmente desde que meu pai atirou em seus próprios pés. Convido-os a trabalharem para a prosperidade desta região. Aceitam. Todos concordaram felizes e continuei a falar. O primeiro passo a ser resolvido é a questão da escassez de água. Sem água a lavoura seca e o gado morre. Sem lavoura não há comida. Sem comida a população adoece, não tem forças para trabalhar e morre. Sim, falou o delegado Queiroz entusiasmado. Vamos trabalhar. Mas Leopoldo, nós sabemos que só há água nas terras do seu pai. Ele está mentalmente doente e o caso parece irreversível. Talvez seja o momento de você, Leopoldo, como o único filho, gerir os negócios dele, mesmo porque tudo está abandonado na fazenda desde o surgimento da gripe mortal. Precisamos retomar urgentemente a lavoura. Todos os recursos da medicina atual estão sendo usados para o tratamento mental dele. Mas, infelizmente, seu caso parece irreversível. Ele tem a mais absoluta certeza de que é uma cobra. Bem, vou contratar advogados para que eu seja legalmente nomeado procurador dos bens do meu pai, retomar os negócios e, também, tomar posse da herança deixada pela minha mãe. Sou seu único herdeiro. E tem outra coisa que não podemos nos esquecer, falou a Mariana. Meu pai perfurava poços em suas terras. Até açudes ele construiu mesmo sem nunca ter encontrado água. Precisamos retomar os trabalhos e para isso contratar engenheiros e geólogos estrangeiros para estudarem a região. Nota: no período em que se passa esta história não havia cursos de geologia no Brasil. Foi em janeiro de 1957 que o Poder Executivo, durante o governo de Juscelino Kubitschek na presidência da República 1956-1961, instituiu a campanha de formação de geólogos CAGE, a qual fomentou a criação dos primeiros 4 cursos de geologia nas universidades brasileiras, uma em Porto Alegre, uma em São Paulo, um no Recife, Pernambuco e um em Ouro Preto, Minas Gerais. Até então, os poucos geólogos brasileiros tinham formação em cursos não direcionados à área, como de História Natural, o que resultava em uma formação ainda precária. Daí a necessidade de se buscar profissionais estrangeiros na época em que se passa a história do Leopoldo. Seu pai não teve tempo de encontrar água. Sabemos que quando ele iniciava os trabalhos, assim como os outros coronéis da região, os engenheiros e os trabalhadores apareciam misteriosamente mortos. Seu pai mesmo falou isso ao meu pai durante a realização daquele nosso noivado, falei. E nós temos conhecimento, sim, que o seu pai tinha razão. O meu pai, Coronel Jerônimo,
era quem ordenava o assassinato dessas pessoas para que desse modo ele continuasse o seu domínio sobre todos como o único possuidor de água. E conforme o coronel Aguiar falou ao meu pai, os engenheiros da capital do Brasil, sabedores dos assassinatos, passaram a se recusar a trabalhar nesta região. E alguém do povo que se atrevesse a perfurar poços, o coronel Jerônimo ameaça com a morte se a obra continuasse. O trabalhador também aparecia misteriosamente morto, completou o delegado Queiroz. Esqueçamos estas tristezas, disse a Mariana. Estamos a iniciar um novo ciclo em nossas vidas. Vamos contratar engenheiros e geólogos na capital do Brasil para darmos continuidade nas obras iniciadas pelo meu pai. Posso custear as despesas com a herança que recebi dele, falou a Mariana. Então está decidido, disse. Agora mesmo vou preparar a minha viagem à capital do Brasil para contratar engenheiros e geólogos. E vamos, também, conversar com os engenheiros no sentido de encontrarmos soluções para que a população tenha acesso à água sem depender de coronel algum. Cada qual precisa ter a sua própria água para saciar a nossa sede dos animais, cozinhar, assear-se e irrigar suas plantações, que hoje estão secas. E enquanto eu viajo, meus amigos, sugiro que retomem os trabalhos nas lavouras da fazenda do meu pai e da Mariana, que também estão sem cuidados. Precisamos, também, alimentar a população, que, no momento, está desvalida pela gripe espanhola e pela seca. Vamos distribuir o que é possível do que restou das plantações. Enfim, façamos tudo o que é possível e está ao nosso alcance. E leite? Falou a Mariana. Podemos distribuir leite. Graças a Deus, nem todo o gado do meu pai morreu durante a gripe. Soube pelo Chico, um trabalhador da fazenda, que durante a gripe ele fez o que pôde para cuidar do gado, pois o leite era o único alimento da maioria das pessoas que moram nas terras do meu pai. O Chico pegava água escondido da fazenda do seu pai, Leopoldo. Todos concordaram. O Raimundo ficou responsável pelos trabalhos na lavoura e pela contratação dos trabalhadores, que seriam pagos pela Mariana e por mim, com o dinheiro herdado da minha mãe. Decidimos, também, que o padre Bernardo ficaria o responsável pelo trabalho da distribuição de água à população, o enfermeiro Joaquim a distribuição de alimentos e o delegado Queiroz se encarregou do fornecimento de leite. A Mariana se dedicaria à medicina e a Bastiana com os cuidados do meu pai, que necessitava de atenção dia e noite. Perfeito, falei. Mas não nos esqueçamos que essas medidas são paliativas, não resolvem a questão da fome. O mais importante é pensamos em construir escolas e gerar postos de trabalho nesta região. As doações são muito importantes e fundamentais neste momento, mas o essencial é que cada pessoa tenha condições de prover o seu próprio sustento. Mesmo porque, ninguém que tenha brio e saúde para trabalhar quer viver e depender de doações. Ao contrário, as pessoas querem condições dignas de estudo e trabalho digno. Meu filho, você fala como um prefeito ético, disse o padre Bernardo. Aliás, precisamos de um prefeito para esta cidade. Leopoldo. Gostaríamos de saber se você aceita se candidatar para as próximas eleições, e todos voltaram os seus olhares para mim. Eu sou médico. Não sou político e nunca quis ser, respondi e todos fizeram silêncio. Políticos são corruptos. Precisamos da sua ajuda, Leopoldo. Se há políticos corruptos, dê o seu exemplo e mostre ao povo que política se faz com honestidade e ética. Se os honestos fugirem da política, os corruptos continuarão a ser maioria nos governos. Bem, quando eu voltar da capital do Brasil nós conversaremos sobre este assunto. Vou pensar. Mas agora tem outro assunto de extrema importância. Fiz um pequeno suspense e todos me olharam ansiosos. Peço na presença de todos os meus amigos e amigas, a mão da Mariana em casamento.
E como o pai da minha mulher amada já não está entre nós, solicito permissão ao amigo Padre Bernardo para me casar com ela. Com muito gosto, meu filho, falou o padre com alegria. E a felicidade foi geral. Todos nos abraçaram, inclusive a Lucinda, o Belchior e o Lupicínio, que nos irradiaram muita luz. Desfrutamos um belo e maravilhoso momento de amor, esperança, paz e alegria.